Olá, seja bem-vindo ao curso de Resistência dos Materiais 1. Eu sou o professor Rafael e estou aqui para te ajudar a entender essa disciplina. Vamos lá? Bom, pessoal, nessa aula vamos começar a falar sobre as propriedades mecânicas dos materiais. Vou dividir o tema dessa aula em 2 vídeos para não ficar muito extenso. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que essa parte do curso vai ser uma introdução bem superficial. Mais à frente, em outras disciplinas, vocês vão se aprofundar mais nas propriedades dos materiais. Porém, esse primeiro contato é importante também. Então, olhando para esse carro que está desenhado no nosso slide, obviamente, ele é composto por várias peças e de diferentes materiais. Essas peças são feitas de materiais deformáveis e que estão submetidas às cargas externas, seja com o carro parado ou em movimento. Se estão submetidas a cargas externas, logo teremos cargas internas nos componentes também. Mas e aí? Como saber se o material vai aguentar os carregamentos impostos? A solução para isso é testando os componentes. Então vamos pensar que estamos interessados em testar o material da porta. Podemos criar um teste que vai simular as condições de funcionamento da porta e ver se o material aguenta ou não. Depois, se a gente quiser verificar, por exemplo, se o mesmo material, o qual também foi usado no para-choque, vai aguentar a solicitação das cargas externas, temos que desenvolver um outro ensaio tentando replicar as condições de funcionamento do para-choque, que é diferente das condições de funcionamento da porta. Veja que o nível de complexidade vai aumentando, pois cada teste só funciona para uma peça específica. Se mudarmos então o produto, por exemplo, o uso desse material em um avião, tudo terá que ser repensado novamente. Esse tipo de teste no produto já acabado, digamos assim, muitas vezes tem maior significado, pois procura simular as condições reais de funcionamento. No caso do carro, temos, por exemplo, os testes de colisão, que nos mostram o desempenho do veículo em termos da segurança para os ocupantes. Uma forma de simplificar esse processo foi a criação de ensaios mecânicos padronizados, onde as propriedades mecânicas dos materiais são obtidas independentemente das estruturas em que serão utilizadas. Para isso, são adotados corpos de prova. Quando se trata de realizar ensaios mecânicos, as normas mais utilizadas são referentes às especificações de materiais e ao método de ensaio. Um método descreve o correto procedimento para se efetuar um determinado ensaio mecânico. Desse modo, seguindo sempre o mesmo método, os resultados obtidos para o mesmo material serão semelhantes e reprodutíveis onde quer que o ensaio seja executado. As normas técnicas mais utilizadas pelos laboratórios de ensaios provêm dessas instituições. E o teste mecânico mais usado para levantar as propriedades mecânicas dos materiais é o ensaio de tração. Geralmente, os corpos de prova de tração têm este formato de osso de cachorro e podem ser de seção retangular ou seção circular. Aqui temos um exemplo de corpo de prova de tração. Essa parte destacada em verde é a região onde a garra da máquina de tração prende para puxar a amostra. A gente costuma chamar essa parte de cabeça do corpo de prova. A região destacada em azul é o raio de concordância. Como não queremos que o material se deforme onde a garra está prendendo, reduzimos a área resistente no meio do corpo de prova e fazemos uma transição suave dessas duas regiões distintas usando este raio. Em seguida, temos a região de interesse da amostra, que chamamos de comprimento útil. Temos L0, que é o comprimento útil inicial, W0, que é a largura inicial, T0, espessura inicial, e A0, que é a área da seção transversal inicial. Bom, então vamos ver a dinâmica de um ensaio de tração. Primeiro temos que preparar o corpo de prova.
Depois, fixamos o corpo de prova na máquina de tração. A máquina de tração tem uma garra que fica fixa e outra que se movimenta acompanhando a travessa superior móvel. A máquina de tração é ligada a um computador para medir as forças resistentes da amostra durante o ensaio. É usado um dispositivo chamado célula de carga, que fornece as informações de força para o computador. Para medir o alongamento da amostra, usamos um equipamento chamado extensômetro. Neste exemplo, estamos usando um extensômetro de contato, mas existem outros tipos. Basicamente, ele apoia em 2 pontos do corpo de prova e vai medindo o quanto vai aumentando a abertura durante o ensaio de tração. Ele fornece para o computador medidas de alongamento. O computador também controla a máquina de tração e envia o comando para a travessa móvel subir com uma certa velocidade. Ao mesmo tempo, é mostrado na tela do computador uma tabela com os dados de tempo, alongamento e força. Por exemplo, de 1 em 1 segundo será plotadas as informações na tela. Um gráfico também é mostrado na tela durante o ensaio. Esse processo ocorre até o material chegar à fratura, ou até o ensaio ser abortado. Agora vamos tentar entender um pouco como chegamos à curva tensão-deformação do material. Vamos pensar no mesmo corpo de prova em 2 instantes diferentes. Da esquerda, o material não foi deformado, e o da direita sim. Durante o ensaio, a parte de baixo fica presa, e a parte de cima acompanha o movimento da máquina. À medida que a travessa vai se deslocando para cima, com uma velocidade prescrita, a força registrada pela célula de carga e o alongamento registrado pelo extensômetro vão sendo computados, e no final do ensaio fornece uma curva de força versus alongamento. A partir desses dados, conseguimos calcular a tensão e a deformação. Para calcular a tensão, basta dividir a força registrada pela área inicial a zero. Já no caso da deformação, basta dividir o alongamento pelo comprimento útil da amostra L0. Assim, é possível montar o gráfico de tensão-deformação. O formato do gráfico não vai mudar, pois dividimos por valores constantes. Mas temos outras unidades. No caso da tensão será megapascal e da deformação será adimensional. Bom, assim termina a nossa breve introdução ao ensaio de tração. Na próxima aula, vamos continuar falando das propriedades mecânicas dos materiais e da curva tensão-deformação. Até mais!